Jacó caminhava sozinho pelo deserto. O calor do dia já tinha ido embora, mas a areia ainda guardava o calor como se respirasse devagar. Ele sentia o peso da solidão em cada passo. Atrás dele, uma família rompida. À sua frente, um futuro que ele não conseguia enxergar. Fugir de Esaú não era apenas escapar da ira do irmão. Era fugir da dor, do medo, da culpa que ainda queimava por dentro. Ele carregava a bênção do pai, mas não sabia se estava realmente preparado para ser o homem que Deus tinha escolhido. O sol baixou, pintando o céu com um laranja profundo misturado a tons de rosa e roxo. As sombras das pedras se alongavam pelo chão, parecendo braços que tentavam segurar os passos de Jacó. Quando a noite caiu, o deserto ficou enorme, silencioso, quase sagrado. Não havia risos, nem vozes, nem barulho de animais domésticos. Jacó procurou um lugar para descansar. Não havia tenda, nem colchão, nem colo de mãe. Só chão duro, pedras frias e um céu aberto demais para alguém que se sentia tão pequeno. Ele pegou uma pedra e a colocou debaixo da cabeça, como um travesseiro improvisado. Deitou-se, puxou o manto para se proteger do frio que começava a cair e ficou olhando para o céu. O céu daquela noite parecia diferente. As estrelas, tantas e tão brilhantes, lembravam as promessas que Deus tinha feito ao seu avô Abraão. Jacó conhecia essas palavras desde criança. Tinha ouvido seu pai repetir essas histórias muitas vezes. Mas ali, deitado no chão, ele não se sentia como parte de uma grande promessa. Ele fechou os olhos com um suspiro longo, como quem diz: "Eu não sei o que vai ser de mim." E foi então, no ponto mais frágil, que Deus o encontrou. No meio da noite, Jacó teve um sonho. Mas não era um sonho confuso, daqueles que se misturam com pensamentos do dia. Era uma visão clara, nítida, poderosa. Ele viu uma escada gigantesca. A base estava cravada na terra, bem onde ele estava deitado. O topo, porém, desaparecia no céu, tão alto que os olhos não alcançavam. Era como se aquele pedaço de deserto tivesse se transformado em um portal entre o humano e o divino. Anjos subiam e desciam por aquela escada. Eles não estavam perdidos nem apressados. Cada um parecia saber exatamente o que fazer. Subiam levando pedidos, desciam trazendo respostas, cumprindo ordens invisíveis. A cena era suave e, ao mesmo tempo, cheia de autoridade. Jacó nunca tinha visto nada parecido. O céu, que antes parecia distante, agora estava ligado à terra por uma ponte viva. E então, acima da escada, Jacó viu o Senhor. Não um vulto indefinido, não uma força sem rosto. Ele percebeu uma presença real, forte, cheia de glória e, ao mesmo tempo, cheia de proximidade. A voz de Deus rompeu o silêncio do sonho, mas parecia falar direto com o espírito de Jacó. "Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque." Jacó ouviu calado. Ele estava deitado no chão como um fugitivo, mas Deus falava com ele como alguém escolhido. Deus continuou: "Sua descendência será tão numerosa quanto o pó da terra. E, através de você e da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas." Cada palavra caía dentro de Jacó como água em terra seca. Ele tinha enganado, fugido, se escondido. Mas Deus não estava ali para acusar. Estava ali para lembrar que o propósito era maior do que os erros. E então veio a promessa que mudaria tudo. "Eu estou com você. Vou proteger você por onde você for." Não era apenas uma promessa de futuro, era uma promessa de presença. Deus não estava dizendo apenas "eu farei", mas "eu estarei." A visão aos poucos foi se desfazendo, como neblina ao nascer do sol. Os anjos sumiram, a escada desapareceu e Jacó abriu os olhos. O deserto estava igual. A pedra ainda era pedra. O chão ainda era duro. O vento ainda soprava frio, mas ele tinha mudado por dentro. Jacó se levantou assustado, olhando ao redor como se esperasse ver algo físico, alguma marca no chão. Mas o que havia era o mesmo cenário de poucos minutos antes. Então ele disse com a voz baixa, como quem confessa algo para si mesmo: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." O medo deu lugar a uma espécie de temor reverente. Ele tremeu, não de frio, mas de consciência. De repente, aquele pedaço de terra comum tinha se tornado um lugar santo. Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, ergueu-a como um pilar, um memorial. Derramou óleo sobre ela, marcando aquele ponto no mapa da sua história. Deu a esse lugar o nome de Betel, Casa de Deus. Não havia paredes, não havia altar de ouro, não havia multidão, mas Deus estava ali, e isso bastava. Naquele momento, Jacó fez um voto. Não um discurso bonito, mas uma decisão sincera.
Se Deus estiver comigo, se me guardar nesta jornada em que estou, então o Senhor será o meu Deus, e tudo o que Ele me der, eu devolverei a 10ª parte. Era como se Jacó dissesse: eu não quero mais viver só de histórias dos outros. Não quero apenas ouvir falar do Deus de Abraão e de Isaque. Quero caminhar com Ele. Quero que Ele seja o meu Deus também. Quando o sol começou a nascer, iluminando de leve aquele pedaço de deserto, Jacó retomou sua caminhada. Os problemas ainda existiam. Esaú ainda estava em algum lugar do passado, com sua dor e sua raiva. O futuro ainda era incerto. Mas Jacó já não andava como quem está sozinho no mundo. Ele sabia que, mesmo no meio da fuga, Deus o tinha encontrado. Sabia que havia uma escada ligando o céu e a terra. Sabia que anjos se moviam enquanto ele dormia. Sabia que o Deus de seus pais tinha decidido caminhar com ele também. E a partir daquele dia, cada passo que Jacó dava no deserto já não era só fuga, era jornada, era processo, era caminho com Deus.